Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, dando as boas-vindas a todos, pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, partes, servidores. Concito os meus pares apreciar a ata da última sessão, nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Algum processo de continuação do julgamento? Não. Chamo a julgamento o processo 68859, representação, pedido de concessão liminar, divulgação de propaganda negativa ofensiva, rede social, Facebook, eleições 2014, recorrente Fábio Paulino Garcia e recorrido Abílio Jacques Brunini Molmer. Relator é o Dr. Paulo César Alves Sodré, que está com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Paulino Garcia contra a sentença de improcedência da representação que julgou regular a manifestação do recorrido Abílio Jacques Brunini Molmer na rede social Facebook, consistente em postagem que recomendava aos seus seguidores não votarem no então candidato. Inconformado, o recorrente argumenta, em síntese, que a propaganda é negativa e ofende a sua honra, pelo que deve ser reformado para proibi-la e, consequentemente, aplicada a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 57D da Lei 9504/97. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, contra razões recursais intempestivas, folha 92-103, onde se pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. Ouço, doutor Procuradoria. Senhora Presidente, mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido, doutor Paulo. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Paulino Garcia contra a sentença que julgou improcedente a representação ofertada e reconheceu a regularidade da postagem publicada pelo recorrido Abílio Jacques Brunini Molmer na rede social Facebook, que propunha a seus seguidores não votarem no candidato recorrente. Inconformado com o decismo, o apelante sustenta que o recorrido estaria associando seu nome a figuras, símbolos e imagem de cunho depreciativo, a fim de causar prejuízo à sua candidatura, de modo que a propaganda deveria ser definitivamente proibida e aplicada a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 57D da Lei 954/97. O recorrente imputa ao recorrido a conduta de propaganda negativa por ter o segundo divulgado no seu perfil do Facebook uma figura com a imagem do candidato sob um círculo com uma faixa transversal característico de proibido ou não permitido, uma mão à direita da foto, com o polegar voltado para baixo, sinal característico de reprovação e a seguinte frase: "Fora Garcia, o melhor jeito de mudar é escolhendo certo, não vote no Fábio Garcia." É esta publicidade contestada que reproduzo no teor do voto. De plano, não vislumbro na figura e nos dizeres nela estampados nada que possa ofender a honra e a imagem do recorrente, bem como nada que possa dar ensejo à calúnia, difamação ou injúria por parte do recorrido em relação ao candidato. Com efeito, o primeiro não imputou ao segundo nenhum fato tido por criminoso, calúnia, nem fato ofensivo à sua reputação, difamação. Da mesma forma, não praticou o senhor Abílio nenhuma conduta que pudesse ofender a dignidade e o decoro de Fábio Garcia, injúria. Apenas manifestou a sua opinião a respeito do então candidato que postulava uma vaga no Parlamento Federal. A divulgação da imagem dos dizeres contidos na figura de folhas 14, reproduzido acima, no perfil do recorrido, no Facebook, caracteriza-se apenas como o mais singelo e puro direito de livre expressão contido no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4º, que, ora transcrevo, é livre a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. É certo que esse direito não é absoluto e pode e deve ser analisado
à luz de outros direitos também existentes no texto constitucional, notadamente o inciso 10º do mesmo artigo, com a seguinte redação: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por danos material ou moral decorrente de sua violação. Os dois incisos acima transcritos, muito mais que normas, são princípios constitucionais que se concretizam via normas infraconstitucionais. Nesse sentido, observe que o recorrido, ao discordar da candidatura do recorrente, de forma livre, manifestou seu pensamento no seu perfil do Facebook. Logo, atendeu de forma intrínseca o preceito contido no artigo 4º da Constituição Federal. Houve uma manifestação de pensamento de forma não anônima, cumprindo assim o princípio constitucional. Resta saber se, ao exercer esse direito de forma não anônima, cumprindo o preceito de forma intrínseca, houve violação a outra norma ou princípio também de cunho constitucional. De plano, observo que, se violação houvesse, seria em relação ao inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal. Ora, como já analisado anteriormente, a figura e os dizeres estampados no citado perfil do Facebook não configura a hipótese de injúria, calúnia ou difamação. Não havendo ofensa direta a preceito constitucional, poderia ser indagado ainda se alguma norma infraconstitucional também estaria sendo violada. E ressalto aqui que mesmo assim teríamos que aferir a constitucionalidade dessa norma, o que também não vislumbro. Ressalto que a norma contida no artigo 243, 9º do Código Eleitoral, veda apenas a propaganda que injuriar, caluniar ou difamar alguém ou órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, o que, como se viu, não existiu. Por fim, mesmo não enxergando na norma em comento qualquer violação direta a preceito constitucional legal, há de ser aferido se a propaganda efetuada por Abílio Jacques Brunini é uma propaganda negativa e, antes disso, qual é o conceito de propaganda negativa? Não há um conceito legal sobre propaganda negativa, afirmo eu. A expressão propaganda negativa é produto de criação doutrinária e jurisprudencial e tem por fundamento a vedação contida no artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral, e estará caracterizada sempre quando houver ofensa decorrente de injúria, calúnia ou difamação. Eis que objetiva a norma legal proteger a honra daqueles que participam do processo eleitoral ou, mesmo que não participem, mas sejam ofendidos no curso do referido processo. E, em última análise, o artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral, encontra o seu fundamento de validade no princípio constitucional previsto no inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal. Ao conceituar o que seja propaganda eleitoral negativa, o doutrinador Jairo Gomes afirma que a propaganda negativa, entre aspas, tem por fulcro o menoscabo ou a desqualificação da pessoa, sugerindo que não detém os adornos morais ou a aptidão necessária à investidura em cargo eletivo. Não é o caso dos autos. O que o recorrido fez foi simplesmente se manifestar de forma contrária a uma candidatura no seu perfil do Facebook. E reconheço, por isso trouxe a imagem aos autos, ao voto, que causa espanto o fato dele ter feito propaganda contra o recorrente. Mas, à luz dos princípios constitucionais e legais que regem a liberdade de expressão e as eleições, incluindo-se a propaganda, não vislumbro nenhuma proibição para que um cidadão, no perfil do seu Facebook, se manifeste contrariamente à candidatura de alguém, desde que, ao fazê-lo, não incorra em injúria, difamação ou calúnia. Não se pode confundir propaganda negativa com propaganda contra alguém ou a desfavor de alguém. Da mesma forma que um cidadão pode livremente fazer campanha e propaganda na internet e nas redes sociais a favor de alguém, ressalvada a restrição contida no artigo 57C da Lei 9.504/97, pode também, penso eu, fazer propaganda contra alguém. O princípio de liberdade de expressão não pode ser limitado apenas para realçar os pontos positivos de um candidato, mas também pode e deve apontar os seus aspectos negativos, pois é a partir da junção dos aspectos positivos e negativos de um candidato que o eleitor, ao final,
formará o seu juízo de valor, escolhendo a melhor opção que lhe convier de acordo com seus próprios valores. Não deixo de reconhecer, contudo, a orientação adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, especialmente durante a última campanha presidencial de segundo turno, neste ano, onde se buscou impedir a veiculação de qualquer propaganda eleitoral com conteúdo minimamente ofensivo ou de veracidade contestável. Por circunstâncias próprias da reta final de campanha absolutamente equilibrada, a Corte Superior Eleitoral passou a entender, por maioria de voto, que a propaganda veiculada durante o horário gratuito de rádio e televisão não deveria ser utilizada para atacar candidatos adversários, mas apenas para apresentar e debater proposta. Nada obstante, ressalto que a conduta do recorrido, além de não ter sido em horário eleitoral gratuito, e sim no seu perfil do Facebook, em nada difere daquelas vistas nas eleições presidenciais passadas, utilizadas em veículos automotores do Brasil afora, tais quais Fora Collor, Fora FHC e Fora Lula. Seriam, por acaso, tais manifestações propaganda eleitoral negativa contra tais mandatários, principalmente em relação aos últimos dois, quando se candidataram à reeleição? Penso que não. Por fim, trago aqui a lição do professor e escritor norte-americano Robert Dahl, em sua clássica e singela obra denominada Sobre a Democracia, ao se manifestar sobre a liberdade de expressão. Diz o professor: para começar, a liberdade de expressão é um requisito para que os cidadãos realmente participem da vida política. Como poderão eles tornar conhecidos seus pontos de vista e persuadir seus camaradas e seus representantes e adotá-los, a não ser expressando-se livremente sobre todas as questões relacionadas à conduta do governo? Se tiverem de levar em conta as ideias de outros, será preciso escutar o que esses outros têm a dizer. A livre expressão não significa apenas ter o direito de ser ouvido, mas também o direito de ouvir o que os outros têm para dizer. Cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governo autoritário, mas seriam desastrosos para uma democracia. Posto isto, mantenho intacta a sentença combatida em todos os seus termos e nego o provimento ao presente recurso. É como voto. Como vota a doutora Agamenon? Eu acompanho o relator. Doutor Lídio? Também com o relator. Doutor André Luiz Posetti? Acompanho o voto do eminente relator, senhor. Desembargador Marcos? Não só acompanho, mas ressalto o brilhantismo e o conteúdo doutrinário, mas eu queria só uma curiosidade que não precisa ser anotada em notas. Na introdução do voto, excelência, eu já visualizei a liberdade de expressão e rapidamente tentei localizar o dispositivo. Vossa Excelência o transcreve em parte do voto, e aí eu fiz, obviamente, acompanhando a sua leitura, e até comentava aqui com o doutor Agamenon se houve alguma alteração, né? Porque Vossa Excelência traz, e na meu raciocínio seria também liberdade de expressão, né? Mas o que a Constituição se refere é liberdade de manifestação de pensamento. Não sei se na hora da digitação, e isso me trouxe uma curiosidade, porque no meu inconsciente era expressão mesmo, né? Mas na hora que eu fui fazer a leitura é pensamento. Eu acho que esse é o desdobramento que nós vamos ter em mente, né? Se pensar e poder expressar aquilo que realmente tem na compreensão sobre a crítica social. E nesse contexto eu também anulo a conclusão. Divulgo o resultado, a unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância, né? Comparecer, negar o provimento ao recurso. Presidente, eu gostaria de pedir vênia para me ausentar e desejar um bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Paulo. Processo 3812, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral extemporânea, recorrente Lair Mota da Silva, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutora Ana Cristina, relatora, está com a palavra.
Senhora Presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interpostos por Lair Mota da Silva, em face da sentença de folhas 338, 348, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda extemporânea proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A decisão entendeu como caracterizada a violação do artigo 36, caput da Lei 9.504/97, propaganda antecipada, e artigo 2º da Resolução 23.404/2014, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000. As condutas praticadas consistiram na ampla divulgação de candidatura do recorrente antes da data permitida, qual seja 4/7 de 2014. Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo, alegando que jamais ocorrera conduta irregular e que as provas existentes nos autos não possuem o condão de demonstrar a prática de conduta ilícita. As contrarrazões foram apresentadas às folhas 369/372, rechaçando todas as justificações esposadas e manifestando pelo desprovimento do recurso interposto para se manter inalterada a sentença proferida. É o relatório. Doutor Procuradoria? Senhora Presidente, eu ratifico as contrarrazões. Ratificada, a palavra volta para a doutora Ana Cristina. Senhora Presidente, eminentes pares, nos termos do artigo 36, caput da Lei 9.504/97, norma legal reproduzida no artigo 1º caput da Resolução 23.370/2012, a propaganda eleitoral somente é permitida após 5 de julho do ano de eleição. Antes desta data, poderá restar caracterizada a prática ilícita de propaganda extemporânea e desafiar a aplicação da multa prevista no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 36 supracitado. A conhecida jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral entende A conhecida jurisprudência do Colendo do Tribunal Superior Eleitoral entende por propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada aquela que se caracteriza por levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura mesmo que apenas pretendida, bem como a ação política que se pretende desenvolver ou mesmo as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Agravo 5120, relator ministro Gilmar Mendes, DJU do 23/9/2005. E RESP 19905/GO, relator ministro Fernando Neves. Deste modo, a propaganda extemporânea quando ocorre ainda que subliminarmente a exposição do beneficiário como pretenso candidato, o pedido de apoio e, às vezes, o cargo pretendido. Tudo com o propósito de enaltecer antecipadamente o nome do aspirante ao mandato eletivo. Nesse sentido, pronunciou-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no Acórdão 20.570, bastante elucidativo. Transcrevo. A propaganda eleitoral ilícita há que ser aquela em que o pré-candidato atua como se candidato fosse, visando influir diretamente na vontade dos eleitores mediante ações que traduzem um propósito de fixar a sua imagem e suas linhas de ação política em situação apta, em tese, a provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a outro candidato, que somente após as convenções poderão adotar esse tipo de propaganda. No caso, ora em análise, a sentença atacada não merece nenhuma reprimenda, pois ficou robustamente caracterizada a prática de propaganda eleitoral extemporânea ao arrepio da lei por parte do recorrente. A mensagem eleitoreira veiculada foram evidentes e escancaradas, posto que houve patente divulgação da futura candidatura do recorrente ao cargo de deputado estadual. São inúmeras notícias e manchetes veiculadas em periódicos locais, adesivos, copos descartáveis, calendários, cartazes, entre outros tipos de propagandas divulgando o slogan 100% Lair Mota, com o único objetivo de antecipadamente massificar na mente do eleitor a condição de candidato apto e melhor preparado para exercer o cargo que almejava. Vejamos conforme sentenças condutas noticiadas. Letra A. Notícia veiculada no site Jornal Popular na data de 14 de março de 2014.
trazendo expressamente a mensagem de que Lair Mota deixará a prefeitura e iniciará a pré-campanha para deputado estadual. Notícia veiculada no periódico Jornal Popular na data de 25 de setembro de 2013, anunciando que Mota destaca a intenção de representar a região na Assembleia Legislativa, assim com os dizeres: eu sou o pré-candidato pelo partido 2627, folhas 26 e 27. Note-se ainda que toda a entrevista constante de folhas 27 consubstancia-se em nítida veiculação e propaganda partidária. Letra D, manchete do periódico Folha Regional, distribuído entre 14 e 21 de agosto de 2013, as folhas 28 em destaque: filiação e pré-candidatura de Lair Mota para deputado estadual. Notícia veiculada no site www.popularonline.com.br na data de 25 de setembro, contendo: Mota destaca intenção de representar a região na Assembleia Legislativa. As folhas 30 consta fotos de copos descartáveis contendo os dizeres 100% Lair Mota. Foto do carro adesivado, as folhas 31 contendo o termo 100% Lair Mota. Letra C, moto, caminhão e carros, todos adesivados 100% Lair Mota. Fotos de eventos contendo propaganda 100% Lair Mota. Cartazes de ampla divulgação de eventos, festas da cidade, contendo anúncio 100% Lair Mota. Calendários folhas 15 com patrocínio 100% Lair Mota. A logomarca em questão evidencia de maneira clara sua conotação político-eleitoral, no intuito de incutir na opinião do eleitorado, ainda que de forma dissimulada, a ideia de que o recorrente é alguém apto à função pública. Outro sim urge esclarecer que, para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea, não se exige a presença do pedido expresso de voto. Ao contrário, a orientação pacífica do Colendo Tribunal Superior Eleitoral consagra o entendimento de que o fim de se verificar a existência de propaganda subliminar com propósito eleitoral não deve ser observado tão somente o texto dessa propaganda, mas também outras circunstâncias tais como imagens, fotografias, meios, números e alcance de divulgação. Ademais, destaque-se que o direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, encontrando limites na seara eleitoral, nas vedações de veiculação de propaganda eleitoral antecipada, dentre outras previstas na legislação de regência. Com efeito, a lei eleitoral, ao proibir a difusão de mensagens com conteúdo eleitoreiro antes do período permitido, busca resguardar a igualdade de oportunidade a todos os candidatos que postulam um cargo eletivo nas eleições, o que não foi observado neste caso pelos recorrentes. Em suma, qualquer método de difusão de mensagens eleitoreiras realizado fora do período permitido por lei, com o intuito de informar os eleitores sobre determinado candidato ou sugerir a sua escolha, pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada. Portanto, todas as provas constantes dos autos são robustas a demonstrar a conduta totalmente em desconformidade com a legislação eleitoral, restando clara que a intenção do recorrente era divulgar amplamente a sua candidatura. Não há mais nada a contrapor-se ao recorrente, pois contra fatos não há argumentos, e assim sendo, com essas considerações, nego o provimento do presente recurso, mantendo incólume a sentença objulgada. É como voto. Doutor Lídio. Eu acompanho a relatora. Doutor André, ficou certo? Voto de acordo com o voto da eminente relatora, senhora presidente. Desembargador Marcos. Também de acordo. Doutor Pedro. Acompanho a eminente relatora. A unanimidade. O tribunal negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. Processo 15.4508, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, recorrente Hipernotícias Comunicação, recorrido ao Ministério Público. Relatora, doutora Ana Cristina, com a palavra. Senhora presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interposto por Hipernotícias Comunicação Limitada em face da sentença de folhas 39/45, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A decisão entendeu como caracterizada a violação ao artigo 57C da Lei 9.504/97, em razão da veiculação de matéria com tendências altamente positivas, reproduzindo trechos de discurso do candidato e expressa demonstração de apoio e, em consequência, ele aplicou a multa no mínimo previsto no artigo 57C.
Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo, alegando em preliminar a debilidade da inicial, pois desacompanhada de documentos essenciais à propositura da lide, requerendo a declaração de nulidade do decreto condenatório. No mérito, justifica que não houve propaganda eleitoral, mas sim matéria jornalística e informativa, e que não tinha o condão de privilegiar candidato, razão pela qual requer a procedência do recurso para reformar a sentença para que seja julgada improcedente a representação. As contrarrazões foram apresentadas as folhas 57/59, rechaçando todas as justificações esposadas e manifestando pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão recorrida. É o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Senhora Presidente, eu ratifico as contrarrazões, procurando pelo desprovimento do recurso. Ratificado, doutora Ana Cristina. Voto. Insurge a recorrente Hipernotícias Comunicação Limitada, EPP, contra a sentença de parcial procedência da representação, na qual restou reconhecida a realização de propaganda eleitoral irregular e lhe foi aplicada a multa no mínimo previsto no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Não prospera a alegação preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório, haja vista que o magistrado possui a faculdade de livre apreciação das provas. Assim mesmo que a matéria jornalística objeto deste recurso tenha sido retirada do ar, a transcrição feita pelo recorrido às folhas 3/4, que é um agente público, está revestida de presunção iuris tantum de veracidade e autenticidade. E, no caso em textilha, caberia ao recorrente desconstituí-la, trazendo aos autos a publicação original como prova em contrário. Assim, afasto a preliminar arguída. Pois bem, a condenação do recorrente se deu em razão da verificação de que a matéria publicada não possuía cunho apenas jornalístico informativo, mas uma verdadeira prestação de serviços ao candidato beneficiário por meio de enaltecimentos à sua pessoa, tendo sido inclusive reproduzido textos de seus discursos e há claramente uma declaração de apoio a ele. Em razão do reconhecimento da prática de propaganda eleitoral, estaram afastadas as teses de defesa da recorrente, eis que, conforme previsão expressa no artigo 57C, parágrafo 1º da Lei 9.504, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas. Logo, o fato do sítio da pessoa jurídica ser de empresa jornalística não é suficiente para eximir a sua responsabilidade pela realização da propaganda irregular, sendo necessária a demonstração do propósito informativo e jornalístico da divulgação de peças de propaganda eleitoral do candidato, o que não ocorreu no caso. A notícia divulgada reveste-se claramente de propaganda eleitoral, em total desacordo com a legislação vigente, claramente contrariando o artigo 57C da Lei 9.504/97. Consoante já explicado na sentença, nota-se que, na data de 18 de agosto de 2014, o veículo de comunicação hipernoticias.com.br publicou uma reportagem fazendo menção à candidatura do interessado, com referências altamente positivas, inclusive reproduzindo trechos de discursos do candidato e claramente demonstrando seu apoio, conforme se observa na notícia transcrita na inicial. Essa nítida intenção do recorrente, ao publicar a matéria, não era somente informar, mas sim incutir na mente do eleitor a condição de candidato apto e melhor preparado a exercer o cargo que o beneficiário almejava. Portanto, a sentença atacada não merece nenhuma reprimenda, pois ficou robustamente caracterizada a prática irregular de propaganda, posto que a mensagem eleitoreira fora evidente em razão da patente divulgação da candidatura do beneficiário. Destarte, as argumentações esposadas no recurso não são suficientes para modificar o entendimento já esposado na sentença, até porque nada de novo foi trazido, razão pela qual nego o provimento ao presente recurso nominado, mantendo íntegra a sentença objurgada. É como voto. Outra relatora negou o provimento. Eu consulto se há voto divergente. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Senhora Presidente, eu peço permissão, eu vou subir um pouquinho, tá? Muito obrigada a todos e um bom dia. Okay.
Matérias administrativas, processo administrativo, designação de juiz para jurisdicionar a 10ª Zona, Rondonópolis. Eu vou pedir bem aos senhores, vou fazer o resumo, o término do biênio da doutora Maria Mazzarello. Ocorrerá, melhor dizendo, no dia 6 de janeiro de 2015, razão pela qual está sendo designado o doutor Rames Ibrahim, juiz de direito da 5ª Vara de Rondonópolis, para exercer a titularidade da 10ª Zona com sede em Rondonópolis, com efeito a partir da data da lavratura do termo de entrada em exercício. Eu consulto se há alguma divergência com relação. De acordo. Também, no mesmo sentido, substituição, o processo 177-113, noticiando o término do biênio do Dr. Roger Augusto Donegar, no dia 3 de janeiro de 2015, e também estou votando no sentido de designar a doutora Cristiane Padim, da 2ª Vara da Comarca de Juína, para a titularidade da 35ª Zona, com sede em Juína, a partir da data da lavratura do termo de entrada em exercício. Consulto se há divergência, nada havendo, aprovado. Também, no mesmo teor, o término do biênio do Dr. Marco Antônio Canavarro dos Santos. Para tanto, estou designando o excelentíssimo senhor Gustavo Chiminazo de Farias, juiz de direito da 1ª Vara de Nova Chavantina. Consulto se há divergência. Está. Não havendo nenhuma divergência, há ainda designação ante o término do biênio do Dr. Cássio Luiz Furim, no dia 31 de dezembro, e, para tanto, estamos votando no sentido de designar o Dr. Gleidson de Oliveira Grisosti Barbosa, juiz de direito da 2ª e 3ª Vara Civil da Comarca de Lucas, para exercer a titularidade da 21ª Zona, com sede em Lucas do Rio Verde, com efeitos a partir da data da lavratura do termo de entrada em exercício, precedida da dispensa do Dr. Cássio. Há alguma... Não havendo divergência, também foi referendado pelo Pleno. Referendar afastamento do juiz eleitoral da 15ª Zona Eleitoral. Voto no sentido de referendar a decisão dessa presidência que deferiu ad referendo o afastamento do Dr. Pedro Flori Diniz Nogueira, juiz da 15ª Zona Eleitoral São Félix do Araguaia, nas datas compreendidas do dia 15 a 19 de 12, para usufruto de folgas compensatórias. Não havendo nenhuma divergência, aprovado. A mesma coisa também do juiz da 16ª, votando, portanto, no mesmo sentido de referendar a decisão da presidência, anuindo o afastamento do Dr. Ivan Lúcio Amarante, de Vila Rica, nas datas compreendidas de 6 e 9, para participar da reunião como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Portanto, fica referendado se não houver nenhum voto contrário. Deixa eu anunciar aquelas duas que foram nomeadas. Pois não. Pois não. Com a palavra, doutor Lídio. Nos mesmos termos do colega que solicitou afastamento para gozo de compensatórias para tratar de assuntos particulares, eu pretendo também fazer o mesmo requerimento no período de 15 a 19 de dezembro. Pode ser que eu não tenha a necessidade de utilizar o dia 15, mas daí eu comunico para que suspenda esse dia especificamente. Aí eu queria ver se é possível. O doutor Lídio comunica, portanto, sua impossibilidade de comparecimento à sessão nos dias anunciados. Creio que não há nenhuma objeção. Nada havendo, doutor Lídio. Fica a Vossa Excelência autorizado. Eu quero apenas comunicar também que foram nomeados o doutor Flávio Bertin e doutor Ricardo Gomes de Almeida
para a vaga deste sodalício ocupada anteriormente pelo Dr. Samuel Franco Dalia Júnior e José Luiz Blasac. Ambos foram nomeados pela Presidência da República para este tribunal. Deixo a palavra livre para alguma eventual comunicação. Pois não, doutor. Presidente, eu gostaria de registrar a presença aqui entre nós dos alunos da nossa gloriosa Faculdade de Direito da UFMT. Estão aqui o Patrick Barbosa Brito, a Karina Oliveira Brito, também o Romário Moreira dos Santos, todos do 5º ano, e André Luiz dos Santos, do 4º ano. Sejam todos muito bem-vindos e é uma honra recebê-los aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Endossando as palavras do mestre Pedro Francisco, sejam muito bem-vindos e realmente é uma honra. Eu, em particular, sou egressa da Universidade Federal de Mato Grosso, portanto, tenho um carinho redobrado pela instituição. Mais alguma... Meu carinho também pela Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu também fui egressa. Já foi aqui. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.